Olá, eu sou a Aline Oneida e eu sou especialista em atendimento ao cliente. Eu ensino empresários a transformarem clientes em clientes que vendem o seu negócio. Quando um dono do negócio deve intervir em um problema com o cliente? A nossa equipe deve ter autonomia para resolver os problemas. Mas quando? É essencial que o dono do negócio entre em ação na solução desses problemas. O dono do negócio não deve sempre entrar na solução dos problemas. Não deve ser parte do seu dia a dia. Deve ser em momentos críticos, quando a equipe tentou solucionar e o cliente continua insatisfeito. A ideia não é banalizar a sua presença na solução de problemas. A ideia é você saber até onde vai a responsabilidade do seu time para resolver os problemas e quando você precisa entrar para solucionar esse problema. Nem antes e nem depois, no momento exato. E a postura do dono deve ser certeira. O cliente até tolera um erro da equipe, de um funcionário, mas com o dono, o cliente não dá segunda chance. E se um problema chegou ao ponto de você ter que intervir, é como se você estivesse numa final de um campeonato de futebol e chegou no momento das disputas pelo pênalti. Ou você ganha ou você perde. Não tem meio termo. É aqui, é agora. E você tem que estar preparado para isso. Eu já tive um comércio, eu já errei com o cliente. E por eu trabalhar hoje com atendimento ao cliente, ajudando outras empresas, diariamente pelas redes sociais, eu escuto histórias de clientes que me contam experiências de atendimento. Muitas vezes são boas experiências, outras experiências ruins, e eles me relatam. São pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes eu nem conheço, e de ramos diferentes. E eu vou analisando essas histórias. Eu vou analisando o que tem em comum em cada história. Qual foi o ponto que deixaram esse cliente muito nervoso? Qual foi o ponto que fez essa história dar uma reviravolta? E essas histórias são muito importantes, porque com essas inúmeras histórias eu consigo analisar exatamente o comportamento do cliente. E eu percebi que a maioria dos clientes eles estão sim dispostos a darem segundas chances para as empresas. Até quando existem mau atendimento nesses problemas. Eles entendem que empreender é difícil, que fazer a gestão do time é complexo. Então, o dono do negócio, se ele mostra que ele está realmente disposto à mudança, à melhoria, ele tem o poder de trazer um cliente satisfeito de volta. Mas, obviamente, depende de sua postura com o cliente e de saber fazer isso da forma correta. Eu vou te contar uma história da minha amiga da Priscila. Ela frequentava durante muito tempo um salão e um certo dia ela foi lá marcar para fazer suas unhas. Ela chegou 15 minutos antes do horário previsto e avisou na recepção que ela já estava disponível, se a manicure estivesse disponível também, que eles já poderiam começar. E aí ela viu a manicure que ela tinha marcado chamar uma outra cliente que tinha acabado de chegar para fazer a unha. Ela olhou assim, obviamente, em 15 minutos não dá tempo de fazer a unha. E foi falar lá na recepção para entender o que aconteceu. Uma outra pessoa atendeu ela e ela decidiu realmente nunca mais voltar no salão e assim ela fez. Porque ela realmente se sentiu desvalorizada naquele momento. E certo dia, assim, ela andando pelo bairro, ela encontrou a dona do salão. Perguntou, Priscila, por que você não volta no salão? Que aconteceu alguma coisa? E aí ela não falou nada. E aí, mas ela me contou que ela decidiu, depois que ela viu essa situação, viu essa dona do negócio perguntando, que ela realmente decidiu dar uma segunda chance. Porque, palavras dela, o mundo empreendedor realmente é muito difícil, vou dar uma segunda chance. E voltou pro salão. E a dona do salão estava lá e perguntou, Priscila, o que aconteceu? Por que você não veio mais? E aí ela relatou realmente o que aconteceu. A dona do salão pediu desculpa, disse que ia conversar com todos da equipe para que isso nunca mais acontecesse com ela. E ela voltou realmente para o salão. Olha isso, o quanto
essa história da Priscila relata que os clientes, sim, eles estão dispostos a darem uma segunda chance para as empresas, desde que eles percebam que o dono se compromete a realmente ser melhor, a fazer a diferença. Tem um outro caso, no caso da Petz, que é um pet shop que tem em grandes capitais, em grandes cidades aqui no Brasil, está cada ano crescendo mais. Teve uma denúncia do Instituto da Luísa Mel falando de um caso de um dos parceiros da Petz. Na época a Petz vendia cachorro, um canil estava maltratando esses animais, ele fez um imenso resgate ali. E essa história foi para a mídia toda, como que um parceiro da Petz, e a Petz comercializa esses tipos de animais de um lugar onde maltratavam animais. E aí, o presidente da Petz foi nas redes sociais, colocou a cara dele para assumir que isso não era correto. Que a partir daquele momento, a Petz não iria mais comercializar animais. E assim eles fizeram. E mudaram a venda de animais por doações de animais. Fizeram parcerias com diversas ONGs para que nos seus espaços eles cuidassem desses animais e colocassem esses animais para a doação dos seus clientes, para os seus clientes adotarem e não mais comprarem animais. E isso foi muito bem recebido pelo público. Isso, ao invés de manchar a imagem da Petz, se o presidente da Petz não tivesse ido lá, ter tido uma postura de assumir o erro e mostrar uma solução, a Petz estaria com a imagem muito manchada para grande parte da população. E foi ao contrário. Essa atitude do presidente da Petz fez com que a Petz continuasse crescendo cada vez mais, num ritmo cada vez mais acelerado. Olha o tamanho da importância do saber agir na hora certa, com a postura certa diante de um problema com o cliente. Logo, um dono de um negócio ou um presidente, uma pessoa responsável pela empresa, pode sim garantir e recuperar clientes. Mas, se a presença dessa pessoa está ali constantemente na solução de um problema, vai ter um time que não vai estar preparado para resolver esses problemas. A função do dono tem que ser em momentos estratégicos, quando realmente pisou feio na bola e que ele precisa agir. Porque se você deixa um time ali acostumado com a sua presença ou um cliente acostumado, você vai ter um time despreparado para resolver problemas. E aí você vai ter que passar o tempo inteiro no seu negócio resolvendo problemas no seu dia a dia, um problema atrás do outro, sem tempo para fazer a gestão da sua empresa, sem tempo para realmente crescer o negócio. Imagine se o presidente da Petz demora para tomar uma postura para resolver esse problema. Eles iam perder a grande oportunidade de revirar o jogo, de realmente mudar o percurso da história. Tudo caminhava para ter uma imagem manchada perante os clientes, perante a mídia, perante o Brasil. Mas eles conseguiram reverter o jogo. E o que fez a reversão do jogo? O time exato, a postura correta. E por que um dono do negócio deve saber quando intervir na solução de um problema com o cliente, para evitar que problemas maiores aconteçam, para evitar que clientes vão embora da sua empresa? E o que vale mais? Não se preparar para soluções de problemas, para possíveis problemas sérios que podem surgir, ou se preparar para que, se o problema acontecer, você saber exatamente qual o melhor momento para agir, qual a postura você deve ter. O que vale mais? E quando intervir em um problema com o seu cliente? Quando você percebe que sua equipe agiu, mas que o seu cliente continua insatisfeito. Ou quando você percebe que tem um problema que está ali se estendendo durante dias, semanas até, e não está tendo uma solução. Sua equipe ainda não solucionou isso para o cliente. Esse é o momento de você agir. Ou quando você percebe
que algum erro aconteceu e foi um erro crítico, que realmente compromete a continuidade desse cliente na sua empresa. Se algo crítico aconteceu, você deve respirar fundo e agir, porque a agilidade na sua postura, na sua ação, é que vai garantir que esse cliente continue com você. E eu vejo empresários errando nisso constantemente. Ou porque apareceu um problema, eles já tomam atitude para resolver ele. Não deixa a equipe nem resolver isso. Tá errado. Você tem que dar autonomia e treinar a sua equipe para solucionar problemas, para saberem o que fazer. Mas também vejo empresários fechando os olhos quando acontece o problema, fugindo desses problemas, com medo de encarar o problema, com medo de assumir a responsabilidade perante outras empresas, perante os clientes. Nem assumir demais e nem ignorar. Esses são os erros que eu vejo acontecendo constantemente. Ou só assume o problema quando não tem mais jeito. E aí vai conversar com o cliente. Mas não tem a melhor postura. E aí começou a lambança. Aí que o problema vem de vez. E o cliente fica furioso. Porque quando o dono do negócio, que é a última pessoa lá na escala, a pessoa que realmente poderia solucionar tudo, não age adequadamente, aí você vai ver um cliente furioso e tudo vai por água abaixo. Antes, encarar o medo de lidar com o problema, de lidar com o cliente, do que ter que aprender a lidar com a perda de clientes, com o impacto que isso gera no seu negócio. Um cliente satisfeito divulga mais para outros clientes, divulga nas redes sociais, pode manchar a imagem da sua empresa. E você tem o poder para isso não acontecer. Eu te recomendo encarar, assumir a sua postura e a postura de forma correta. Mas por onde começar isso? Como realmente resolver um problema com o cliente quando chega no estado crítico em que o dono deve intervir? O que eu devo fazer? Como intervir da melhor forma possível? Eu vou te contar uma história que eu vivi esses dias. Eu fui fazer um negócio com uma imobiliária e tivemos um problema no meio do caminho. Um problema que poderia ser resolvido, mas que a equipe da imobiliária não teve o discernimento de resolver da melhor forma possível. Faltou comunicação no meio do processo, explicar os próximos passos, atender o cliente que liga pedindo uma informação e tudo mais. E foram semanas tentando resolver isso, tentando lidar, conversando com o time, com a pessoa responsável e nada. Sem retorno, aquela confusão, aquela insegurança total. E a gente já estava ficando bem nervoso com essa situação, com a insegurança realmente de que será que iriam resolver o que a gente realmente precisava, porque pagamentos já tinham sido feitos no meio do caminho. E não conseguia, até que chegando no limite eu peguei e falei assim, olha, vou ter que reservar um dia na semana e sentar lá na imobiliária até alguém me dar uma satisfação e resolver. E assim fiz. Cheguei lá na imobiliária cedo, 9 e pouquinho da manhã, e fiquei lá. A pessoa responsável não estava, pedi para falar com o dono e o dono não apareceu. Estava em reunião, eu falei, ok, espero. O dono desceu, me viu, sabia que já tinham avisado ele do qual o problema que eu tinha e me ignorou. Assim fiquei esperando. E naquela hora que eu vi que ele me ignorou, eu fiquei pé da vida. Por quê? Eu falei, cara, se o dono da empresa não tá querendo solucionar o que aconteceu, eu tô ferrada.
não vai ter solução para o meu problema. Já comecei a imaginar na minha cabeça tudo da forma que eu, como cliente, iria me vingar daquela empresa, da imobiliária. Olha, vou colocar no Reclame Aqui, vou falar no Google, vou espalhar para as outras pessoas. Já estava ali, porque eu não quero que outros clientes passem por isso. Não é justo. Não é justo que ninguém queira me ajudar. A pessoa que poderia me ajudar não quer me ajudar. E assim, cada momento que eu via que ele não estava disposto a conversar comigo, ia me dando mais raiva. Beleza, foi indo. Foi passando e tal. Fui esperando e tal. Até que eles perceberam que eu não iria embora sem uma satisfação. E o dono me chamou para conversar. Eu falei, vamos lá. Ele escutou tudo que eu tinha para falar. Falei. E o que eu realmente estava precisando, que eram apenas 2 documentos. Eu precisava de 2 documentos para finalizar aquele processo com eles. E eu precisava de status para saber como que estavam esses documentos. Ele não sabia, mas me deu um prazo de quando que ele iria me avisar novamente. Pediu desculpa pelo ocorrido e tudo mais. Fiquei mais tranquila e aí começou a surgir realmente a solução daquilo tudo. Por eu ter vivido uma experiência como essas, ou outras experiências também, e por ter escutado muitas histórias de pessoas, de clientes que viveram isso, eu comecei a entender qual era o ponto da virada. O que aquele cliente que estava furioso, na hora da raiva, precisava ouvir para virar a chave, para contornar, para transformar um cliente furioso num cliente que vende o seu negócio. No caso dessa imobiliária, não foi uma das melhores soluções. Então, podemos aprender com os erros dos outros colegas empresários, para a gente, no nosso negócio, fazer diferente. Você já sabe quando deve intervir, que é quando a sua equipe já tentou intervir e não funcionou, o cliente continua insatisfeito, ou quando você percebe que a sua equipe está demorando muito para solucionar um problema e aquele cliente está realmente ficando muito insatisfeito, ou quando você percebe que algum problema é muito crítico e que realmente aquele problema ele merece a sua atenção, porque vai comprometer a continuidade do cliente com a sua empresa. Sabendo o quando fazer, agora a gente vai falar o que fazer. Você identificou que é o momento para agir, agora respira e vamos focar na solução. Não espere o seu cliente ir falar com você. Se possível, intervira antes, porque aí você passa a imagem do estou por dentro da empresa, estou por dentro desse problema, sei que você está insatisfeito e eu estou aqui para te ajudar. Você passa tranquilidade, você passa profissionalismo para esse cliente que está insatisfeito. Quando você entrar em contato com ele, fala: aqui fulano, estou sabendo que você não está satisfeito. Você pode me explicar o que aconteceu? Deixa o cliente falar. Não interrompa, deixa ele falar tudo que ele tiver falar. E deixe. Só vai acompanhando. Mostre que você está ali escutando. E valorize o que ele está sentindo. Valorizar o que ele está sentindo é ter empatia, se colocar no lugar dele. Falar coisa do tipo: entendo como você está se sentindo. Sim, eu me sentiria igual a você na sua situação. Valorize o sentimento dele. Isso é importantíssimo para ele ver que você reconhece o que ele está passando. Quando um cliente chega num momento de fúria, de alto estresse com a sua empresa, não é um relacionamento mais racional. Tem uma emoção forte ali. Ele precisa que você valide o sentimento dele, a raiva que ele está passando, a frustração que ele está passando por sua empresa. Escutou? Valorizou o que ele está sentindo? Não procure se defender e também não culpe o seu time. E peça desculpas pelo ocorrido.
desculpe por aquilo que aconteceu, lamento ter feito você passar por isso. Mas, em hipótese alguma, exagere nesse pedido de desculpa. Não fique lá, ai, perdão, desculpa, me perdoe. Não exagere. O cliente, ele é ser humano. Se ele vê que você realmente está ali exagerando, ele vai montar em cima. Ele vai exagerar também e também não vai ser flexível na hora da solução, porque você também precisa da ajuda dele. Peça desculpas e foque na solução. Afinal, tá todo mundo correndo o risco de errar. Somos todos seres humanos. Erros acontecem, a gente tem que focar na solução. Dê alternativas para o cliente, se você já puder resolver naquele momento, se for algo que você já possa trazer essas alternativas. Caso não possa, dê prazos de respostas. Olha, até o final do dia eu vou te retornar para dizer o que realmente a gente pode fazer. Ou, se depender de um terceiro, até o final do dia eu vou te dar uma posição sobre esse assunto. Quando você já colocou a sua cara em jogo, a sua credibilidade que está ali, acompanhe esse processo de solução. Esteja ali acompanhando. E ao final dessa solução, entre em contato com esse cliente e pergunte para ele se está tudo certo agora. E não peça mais desculpas. No lugar de desculpas, agradeça o cliente pela paciência e pela compreensão. Viu? Mais simples do que parece. É saber o momento certo de você agir e ter postura. Você não precisa de fórmulas mágicas, de desenhar um fluxo complexo, comprar o cliente, encher ele de mimos. Não, mimos são bem-vindos, sem que você prometa nada para ele, como uma surpresa. Mas o que realmente vale a pena, o que realmente vai fazer você virar o jogo é a sua postura e agir no momento certo. A empresa é sua. Você precisa se comprometer, assumir a postura de dono. Empresas que têm líderes fortes são as empresas que realmente transformam clientes em clientes que vendem o seu negócio.